Hoje eu quero dividir com vocês uma história que eu ouvi ontem de uma pessoa especial. Essa pessoa me falou sobre uma técnica japonesa que restaura cerâmica quebradas. E eu achei tão interessante aquela história que ele falou que eu fui em busca do verdadeiro, raiz daquela história. E eu descobri que havia um senhor muito tempo atrás que amava tomar chá. E todo japonês tem em casa cerâmica belíssima, né? Então o que acontece? Ele tinha uma xícara especial que ele tomava chá. E um dia, tomando chá, essa xícara se partiu, caiu no chão e se partiu. E ele ficou muito inconformado de ter perdido aquele bem que para ele naquele momento era muito especial e muito valioso. Aquela xícara deve ter sido passada de antepassado, né? Do pai pro filho, do filho pro neto e assim por diante. Porque ele tinha grande apreço pelo aquele material. Então ele saiu. Ele foi em busca de conserto para aquela xícara. Foi em outro país e lá nesse outro país, a única resposta que ele teve foi que essa xícara já está quebrada, não presta mais, joga-se fora. Isso não tem conserto porque quebrou em muitos pedaços. Mesmo assim, ele pegou aquela xícara com todo carinho e levou de volta para o Japão. Chegou lá no Japão, ele descobriu uns artesãos. E ele foi em busca desses artesãos. E o que aconteceu? Quando chegou lá, o pessoal, em prol, querendo ajudar, porque ele era um senhor que tinha muito dinheiro. E o valor da xícara, o conserto, não tinha problema, podia ser qualquer preço. Ele não se importaria de pagar. E eles juntaram e resolveram usar o material que eles estavam trabalhando para restaurar a xícara. Só que aí o que aconteceu? A xícara com o material ia ficar muito estranha, ia ficar muito feia. Ia ficar parecendo que realmente tinha sido remendado. Só que aí, juntando muitas cabeças, resolveram acrescentar pó de ouro naquela massa. E quando acrescentaram o pó do ouro lá, ficou uma massa linda, dourada. Restauraram a xícara, pedaço por pedaço, até que ela ficou perfeita. Daí então surgiu essa técnica. Aí a xícara voltou para o dono. Mas dessa vez ela não voltou com o preço original e nem da forma original que ela veio para a mão dos artesãos e nem para a mão do próprio dono. Por quê? Ao ser quebrada, ela foi restaurada. Só que ela foi restaurada em material bom. Cada lugar mapeado foi substituído pelaquela resina de ouro que era cara. A xícara voltou sendo única, que ninguém tinha. Uma xícara igual. Estava quebrada, mas ela estava toda remendada em ouro. Porém, era um material, era uma peça única a partir daquele momento. E o que aconteceu? Ela se tornou muito mais cara, porque só aquele homem tinha aquela xícara. E ela, se o valor dela era simbólico, ela se tornou um valor imensurável, que não era qualquer pessoa que ia conseguir comprar. Por 2 valores, por causa do material que tinha sido usado para restaurar e porque ela era uma peça única, além de tudo que o dono amava demais aquela xícara. O que eu quero dizer com essa história, que eu até saí um pouquinho do nosso contexto, né, que é falar sobre o evangelho, mas que eu amei demais essa história para te falar, é que a gente é como essa xícara nas mãos de Deus. Deus é o nosso artesão.
podemos cair, nos quebrar. Por muitas vezes a gente se sente quebrado, destruído, pisado, esmagado, sabe? E a gente acha que a gente perdeu o valor. Por quê? Porque as pessoas nos tiram os nossos valores. As pessoas nos julgam pela nossa aparência. As pessoas nos julgam pelos nossos erros. E a gente passa a achar que a gente não tem valor nenhum. Mas nas mãos de Deus, nas mãos de Deus, Ele te pega quebrado, te restaura, porque Ele não te remenda, Ele te restaura como peça única. Ele te restaura para mostrar que Ele é Deus na sua vida, que Ele é uma pessoa que viu o seu valor mesmo em cacos. Então, o que acontece? Quando você se sentir quebrado, que você se sentir desvalorizado e que alguém achar que você não tem valor por causa das suas cicatrizes, por causa do seu passado, não tenha medo de mostrar sua cicatriz, não tenha medo de mostrar que você já foi ferido, não tenha medo de aprender com os seus erros, não tenha medo de ser você, porque para você ser o que você é hoje, olha o quanto Deus teve que te transformar antes, entende? Lembra da primeira queda? Lembra? Porque eu lembro da primeira minha. E as outras eu nem lembro, porque foram tantas, que não dá para mensurar. Porém, cada vez que eu caí, cada vez que Deus me restaurou, eu me tornei mais forte, mais firme, mais perseverante e acreditando mais que somente Deus tem o poder de nos restaurar.